A paz do Senhor, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Deus seja abundante em nós, amém? Amados, quero falar mais um pouquinho sobre o vídeo que foi feito ontem, para você entender um pouco, que realmente quando a pessoa é tido, como filho do diabo, é que ela já chegou num grau de espiritualidade, já caiu tanto, já é tomado pela perversidade, amém? Do mesmo jeito que tem graus de espiritualidade, onde mostra que pessoas estão mais próximas de Deus, com um nível mais elevado, a gente nota isso até dentro das igrejas, né? Que tem pessoas de níveis espirituais mais elevados, ao ponto daqueles que começaram, ainda estão iniciando aí a fé cristã, tem também os níveis de degradação, ok? Até serem chamados de filhos do diabo. E interessante, eu vou compartilhar aqui isso com meus irmãos, que na época da escola, só para você entender que também é uma escolha. Tem pessoas que escolhem ser dele. Não se assuste com o que eu vou dizer. E tinha um menino na escola ali, a gente tava 7ª série, 8ª série, bem esquisito, né? E poucas pessoas faziam amizade com ele. E como eu era nova na escola, eu perguntei por que ninguém lancha junto daquele jovem. E disseram, não, ele é filho de uma feiticeira. A mãe dele trabalha com feitiçaria. Eu disse, é bobagem. Porque, para vocês que não sabem, a minha mãe, para a honra e glória do Senhor Jesus, tá na glória com Deus. O papai levou. Mas antes dela conhecer o Senhor Jesus, ela era mãe de santo e eu a auxiliava. Então, amados, eu sei muito bem do que eu estou falando, tá? Da perversidade, dos cultos malignos, embora a gente fosse vendado. Só que minha mãe não tinha esse nível de bruxaria, disso e aquilo outro. A gente costuma dizer que ela trabalhava mais na linha branca. Mas graças a Deus o Senhor Jesus a resgatou, né? E a gente sabe que é mentira, não existe linha branca, coisa nenhuma. Enfim, um dia a gente pode falar sobre isso. E eu fiz amizade com esse menino, eu disse, eu lá tenho medo disso, e fiz amizade com ele. Fui em alguns cultos, lá no terreiro, só que realmente era diferente, era mais pesado. E às vezes passava de 7 dias ele sumido da escola. Aí quando ele voltava, na hora do lanche, a gente ia ali conversar. Eu, amigo, onde era que tu tava? O que aconteceu? Ele disse, não, eu tava preso dentro do quarto do sacrifício. Eu disse, o que acontece ali? Ele disse, você tá pronta mesmo para ouvir? Eu disse, diz aí. Aí ele já mostrava aqui no braço, feito a ferro e fogo, com uma faca. Botava no fogo, na brasa, e vinha e cortava ele aqui, ó, para mostrar a quantidade de dias que ele estava lá dentro desse quarto, bebendo sangue de animal sacrificado a demônios. E eu fui me assustando com aquilo. Eu digo, tu ficou 7 dias em jejum, só bebendo sangue de animal, comendo carne de bicho vivo. Para que tudo isso? E ele disse, para me transformar no bicho. E eu olhei bem dentro do olho dele, eu disse, no bicho? No bicho ruim, me transformar no bicho ruim. Você tá entendendo? Eu digo, é porque tu não tem coragem de dizer que tu tá querendo se assemelhar ao demônio? E, amados, foi isso que foi abrindo os meus olhos, sabe? Para você ver o nível, como tem pessoas que o adoram. E que fazem todo o sacrifício de passar 7 dias trancado num quarto escuro, sendo marcado, que nem boi, a ferro e fogo no braço aqui. Quantos dias estava naquele quarto para ficar parecido com ele? Entendeu? Os filhos da ira querem parecer com seu pai. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de sacrifício você tem feito? O que é que você tem abandonado? Você passa pelo menos 2 horas com a palavra por dia para se tornar semelhante a teu pai? Para você ver, Aqui é só para a gente entender. E não importa o nível, sabe, amados, de degradação, de cadeia
que o homem esteja, que Jesus não visite. Porque para a honra e glória do Senhor Jesus, minha mãe foi para a glória, eu sou de Cristo. E uma das coisas também que mais me chamou a atenção, aqui fica por testemunho, foi no dia em que a gente estava cultuando no terreiro da minha mãe, no último quarto da casa. E o meu irmão era de uma igreja onde dia de sexta-feira, você vai entender, ele se vestia todo de branco e tinha a sexta-feira do descarrego. Que é uma igreja que você sabe que luta muito com isso, né? Embora não... Enfim, não vamos entrar em detalhe. E a gente estava no último quarto. E esse meu irmão, ele é deficiente físico, né? Puxa da perna e do braço. E ele chegou todo vestido de branco. E ele estava uns 2 quartos antes de chegar no terreiro lá da macumba. E eu, como era ajudante, estava na porta do terreiro. Quando esse meu irmão chegou no quarto ao lado, o espírito que estava sobre a vida da minha mãe naquele dia começou a gritar. Quem é esse homem de branco que está chegando aí? Tira ele daqui. O meu irmão veio caminhando a passos lentos e ficou na porta do terreiro. Meus amados, o espírito que estava ali maligno, para você ver como é que é, se perturbou. Tira ele daqui, está cortando o trabalho. Se ele ficar aqui eu não vou conseguir, eu vou ter que sair. O meu irmão, e cadê o teu poder agora, diabo? E eu olhei assim, eu digo, ei, respeite, vá para lá, vá para lá. Mas aquilo mexeu comigo. Eu fui dormir pensando assim, cadê o poder? O meu irmão deficiente físico, que a gente às vezes pensa muito que é a força física, né? De uma igreja que só fala em dinheiro, mas ele vem de uma sessão de descarrego vestido de branco. Cadê o poder dos espíritos aí? E aquilo mexeu comigo. Amém, amados? Para você ver, cadê o poder de Satanás, né? Tinha um monte de macumbeiro ali numa reunião, um só, ainda fisicamente debilitado. Incomodou. A presença de um santo incomoda o inferno. Marcos capítulo 5, endemoniado de Gadara. Veja aqui o que aconteceu. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, Marcos 5, capítulo 5, verso 1. A terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Amados, nós sabemos que esse homem tinha legião de demônios. 6.000 demônios, 12.000 demônios ou 18.000 demônios. Porque essa é uma contagem romana, legião, certo? Eram soldados, como se contava a legião de soldados romanos. E você vê que Jesus desce do barco, não dá uma palavra. Você vê Jesus falar aqui, até aqui? Só a presença, quando Jesus botou o pé na terra de Gadara, que desceu, o endemoniado já correu, já sentiu. O demônio sente quando a presença divina chega. Quando Deus, que eu posso dizer assim, pôs o pé em Gadara, o endemoniado corre, se prostra e o adora. Reconhece que, enfim, desceu alguém ali que tinha mais autoridade do que a legião de demônio que estava nele. Porque quando ele se prostra diante de Jesus, se prostra com ele a legião.
prostrado aos pés de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, sem ele nem abrir a boca. Já caiu prostrado, só a presença. Você entende isso, amados? Porque Satanás é espírito, ele enxerga o espírito das pessoas, que está nas pessoas. Quando ele vê a luz de Cristo, ele não chega perto. Ali já tem dono, aquela casa tem dono, tem quem esteja morando ali, ali eu não posso nem tocar. Então eles se prostram diante de Jesus, só Jesus pôr o pé naquele local. Agora sim, Jesus disse, espírito imundo, sai desse homem. E era tanto espírito que Jesus diz, a primeira vez ainda fica espírito maligno. Porque era legião. E aí Jesus pergunta, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião é meu nome. E Jesus disse, só pode. Que eu já dei ordem. E ainda tem demônio aí. Castra, né? Legião. E ele rogou, pediu encarecidamente a Jesus que mandasse para fora aqueles espíritos para que saísse dele. E nós sabemos que passou para os porcos foram precipitados. Amém, amados? Jesus permitiu que ele saísse. Amados, Jesus apenas desceu do barco, não disse nada. Não desceu com corrente, não amarrou aquele homem, não tratou aquele homem de maneira que as pessoas já tinham tentado acalmar aquele homem. É só a presença de Jesus. A presença de Jesus já fez com que ele se prostrasse diante dele. E o que eu acho aqui incrível, maravilhoso, que quando os porqueiros viram o que acontecera aos porcos, porque eles estavam muito mais ali envolvidos com as coisas da terra, que não puderam ter a sensibilidade de saber quem era Jesus. E os demônios têm, né, amados? Muito interessante esse texto. Então, quando viram, né, quando saíram, vieram ter com Jesus, os porqueiros, viram o endemoniado, isso é o verso 15, que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amados, Jesus, com poucas palavras, transformou a vida daquele homem. Muito mais foi a sua presença. Porque aqui, olha, ele vivia se rasgando, vivia nos sepulcros, fora de casa, rasgado. Olha como ele está agora, sentado, calmo, vestido. Só Jesus, amados. Jesus faz esse tipo de coisa ainda hoje, através de nós, amém, amados? Habita dentro de você. E eles viram ali vestido em perfeito juízo e temeram. Em vez de se ajoelharem todos, também se prostrarem todos, faz a recusar Jesus. Porque a riqueza deles não estava em ver o que tinha acontecido com o homem, mas estava nos porcos que se precipitaram. Preferiram os porcos a Jesus. E pedem Jesus para ir embora, roga que se retire da terra deles. E Jesus não insiste. Jesus quer trabalhar com quem quer ele. Na terra dos samaritanos, a princípio, não quiseram Jesus, mas depois que ele volta e a mulher samaritana proclama, os samaritanos pedem que Jesus fique com eles, e eles ficam 2 dias com os samaritanos. Jesus quer quem o quer. Quem o rejeita, ele vai embora. Eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrir, bem. Se tu não abrir, Jesus passa. Amém, meus amados irmãos? E Jesus entra no barco e o endemoniado, né? Que agora está vestido. Quer entrar no barco também, quer ir com Jesus, quer ser discípulo de Jesus, quer ser apóstolo. Jesus diz, vai para a tua casa. Onde é que ele vivia, amados? Pelos sepulcros. A presença de Jesus faz com que tudo volte ao lugar. O que Jesus está querendo dizer é, ganha os teus primeiro, vai para casa. Teu lugar de morada não é no sepulcro, é na tua casa, no meio dos teus. Vai lá e dá testemunho. Ganha a tua família. Primeiro a tua casa. Põe tua casa em ordem. Devolve a casa àquele que a família já tinha lançado fora. Não dava para morar dentro de casa.
Mas Jesus conserta tudo. Olha o 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Amados, tem pessoas que quando recebem Jesus não precisam nem anunciar, não. Só em os familiares e a vizinhança olhar e diz assim, o que foi isso? Meu Deus do céu, era violento, quebrava tudo dentro de casa. Agora é com a Bíblia, Pai do Senhor. Pai do Senhor, é mansa, é humilde, não toca mais terror em ninguém. Amados, isso sim é ter um encontro com Jesus. Aí olha o que ele faz aqui, mas devido à gratidão que ele tinha e do que Jesus fez por ele, libertou ele desse cativeiro, ele diz, Jesus, só minha casa é pouco. Só minha casa não, voltou para casa, fez o que Jesus disse, mas olha o 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Amigos, amados irmãos, Decápolis, 10 cidades. Ele não só anunciou em casa, bastou todo mundo olhar para ele, né, amados? E ele disse, foi Jesus. Quem fez isso aqui comigo foi Jesus. 10 cidades ele anunciou. Amém, amados? Não tem possessão que onde Jesus chegue, não dê jeito. Amém, amados? Que a graça e a paz do nosso Deus nos cubra e que Jesus possa brilhar intensamente em vós, para que fuja da vossa presença todo maligno, tudo que é maligno, e que as pessoas que antes viviam em cadeia sejam libertas pela presença do Senhor Jesus através da nossa vida. Amém, amados? Fica com Deus, fica na graça, e que essa graça nos cubra todo dia e que nós possamos ser exemplos de vida diante da sociedade. Amém? Fica com Deus, fica em paz. Filhos da luz é o que nós somos. Amém?